do acesso, já acho que o acesso. Ok. Bom, então agradeço ao professor José Valdemiro Lima, que aceitou o convite para dar uma palestra aqui no âmbito da linha Manteias, do CIMA, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o título de Doutor de Informática pela Université José Fourier, da Nova Leão, mestre em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Ceará. Faz investigação em objetos complexos hipermídia, sistemas de informação multimídia e objetos de aprendizagem. E a palestra tem um título: Projetores de aprendizagem, objetos de aprendizagem multimodais. Obrigado. Muito obrigado aí pelo convite. Também agradeço o convite aí do professor Luiz Scalzo e a presença de todos vocês também. Obrigado aí por prestigiar aí para discutir, né, essa apresentação aqui sobre objetos de aprendizagem e trajetória de aprendizagem. Eu acredito que isso aqui vou explicar porque eu acredito que isso é uma coisa boa para melhorar a educação do país, tá? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos ter essa oportunidade de discutir algumas coisas. Já vi aqui inverno, verão e primavera, foi muito interessante, mas eu moro numa cidade que tem uma diferença muito grande de temperatura no mesmo dia, sabe? Tem uma amplitude térmica bem grande. Porto Alegre chega a fazer 15 graus de diferença no mesmo dia. Então, estou bem familiarizado aqui. Bem, então, assim, ó, a minha ideia é o seguinte, tentar mostrar um pouco o problema da educação, contexto para esse processo de ensino-aprendizagem, que é um contexto bem complexo, né? Talvez isso seja uma das causas que não conseguiram fazer algo para substituir o professor. Então vamos discutir um pouquinho disso aí. Tá? Eu acredito que essa coisa das trajetórias de aprendizagem e objetos de aprendizagem pode dar uma autonomia maior para os alunos. Então vou falar um pouco sobre isso daqui. Se você aborda o ensino, levando em conta essa trajetória de aprendizagem, você pode organizar melhor isso. Não só os alunos, eles podem se auto-organizar para poder estudar, mas também os professores podem dizer mais precisamente o que ele tem que fazer. Né? Que isso é um grande problema, é tu saber o que é que o aluno vai fazer. Né? Ele mesmo não sabe o que fazer. Então é isso aí. Falar um pouco sobre esse, como nesse mundo, né, de sobrecarga de informação que nós estamos vivendo, como diminuir isso. Né? E, evidentemente, a gente tenta levar esse estilo de aprendizagem dos alunos. E tem gente que não acredita, tem outras pessoas que acreditam, então por aí vai. Então, como diminuir a sobrecarga de informação através da trajetória de aprendizagem? Né? Se a gente conseguir visualizar bem uma trajetória de aprendizagem, a gente pode, uma trajetória de aprendizagem é composta de trajetos. Né? Hoje, a gente pode fazer uma analogia com um mapa de uma cidade, né? Eu estou querendo sair de um ponto e ir para outro, né? Com toda a infraestrutura que nós temos de tecnologia, GPS e companhia, está muito fácil o cara saber para onde vai e receber todas as dicas, né? Inclusive se está engarrafado, se não está engarrafado. Então é mais ou menos essa analogia da trajetória de aprendizagem que nós estamos querendo fazer, nós estamos trabalhando. Então, o importante é chegar num momento que diga assim, ó, o que é que eu vou dizer para o aluno? É o objeto de aprendizagem inteiro ou são as partes do ponto de vista dos conceitos a serem aprendidos, né? Porque como é que a gente pode saber? Se o aluno já sabe alguns conceitos, por que ensiná-lo novamente? Isso é muito complicado, porque numa sala de aula a gente não tem como filtrar isso, né? Então, com esse objeto a gente poderia fazer isso. Então, e mostrar também o que é relevante para o aluno, levando em conta o interesse dele. Isso seria algo que poderia melhorar do ponto de vista didático. Bem, o ensino-aprendizagem é algo muito complexo. Aqui tem só uma ideia de um autor francês, tá? Que ele mostra em quase 40 pontos. Como é complexo esse negócio de ensinar alguém? Né? Porque tu tem toda a parte do que o aluno deve ter. Né? Então, se eu vou ensinar qualquer assunto, o que eu vou ensinar depende de ter já alguns conceitos prévios. Né? Então, ali, ó, deve ter alguns conceitos prévios, deve ter a capacidade de aprender, deve ter a capacidade de escutar, é muita coisa. E além do que o que pode influenciar, né, e o que ele deve ser. Ele deve estar motivado, porque se ele não quiser aprender, ninguém vai conseguir ensiná-lo.
né? Então, é muito complexo. Então, só para você ter uma ideia aí da quantidade de variáveis que o cara tem que trabalhar. Tá? Muito bem. Só que o ensino tradicional, né, isso ainda tem muita gente que defende, o ensino tradicional é o seguinte, o professor, ele é o ator principal, é ele que ensina o aluno, né? É ele que faz tudo, né? Ele é o detentor de todo o conhecimento e ele passa para o aluno. Então tem essa seta aí, todo o conhecimento é passado do professor para os estudantes, né? E isso tem muitos países que defendem isso. A própria França, ela defende que tem que ser assim. Até para o aluno pesquisar no livro, ele tem que ser orientado pelo professor. Isso não sei se vai conseguir mudar. Bem, aqui tem outra maneira que vê esse ensino-aprendizagem, esse processo, né? Nós que somos todos professores, né? Talvez até já ouvimos falar sobre esse Roussey, né? Mas ele tem um triângulo que diz o seguinte, olha, o professor, ele prepara o conteúdo, né? E ele tem esse triângulo porque o professor ele tenta ensinar um conteúdo, então ele é nesse lado aqui. Esse mesmo professor ele tenta formar o estudante, mas o estudante tenta aprender, né? Então tem todos essas três coisas que é como é que a coisa funciona. Então tu tens esses três atores, né? Ele coloca ali o conteúdo como sendo uma parte desse triângulo, né? Professor, estudante e conteúdo. E tem essas relações de formar, de ensinar, né, e de aprender. Tem outro autor, que é o Renier, que ele diz assim, olha, também tem os três pontos, mas tu tem uma coisa que ele separa o esforço do professor passar a mensagem e o esforço do aluno pegar a mensagem. Tu tem que ter esses dois esforços, né? Então você podia até falar, você trabalhar isso como sendo vetorial, né? Cálculo vetorial, e se os dois estão na mesma direção, esse resultado vai ser muito melhor. Se um está olhando para um lado, outro para o outro, o resultado vai ser, né, a resultante. Então, poderia a gente pegar e até formular isso matematicamente, porque vocês são muito bons. Tá? Então, aqui eu vou sempre, quando eu falar em didático, é o esforço do aluno. Quando eu falar pedagógico, é o esforço do professor, tá? Nós vamos usar isso daí. É claro que tem gente que não gosta, mesmo no Brasil, o português do Brasil não gosta muito disso daí, mas o francês ele chama de didactique, o esforço que o aluno faz, e pedagogia, o esforço que o professor faz. Então é uma coisa muito impressionante, porque a gente diz, esse livro é didático, né? E aí a gente pensa, foi o professor que fez o livro bem feito. Mas não tem nada a ver com o professor, ele é didático porque o aluno aprende com o esforço dele. É mais ou menos isso, tá? Então é separado isso. Tá? Mas vamos, isso aí são alguns conceitos, tem outros conceitos do Renier, que ele tenta ver a coisa de uma maneira mais complexa, tá entendendo? E aí ele também fala do campo da didática ali, ó, do campo da pedagogia, desculpa colocar em francês o original do autor, mas eu acho que a gente consegue entender o francês, tá? E ele deixa muito mais clara essa coisa do esforço do aluno e do esforço do professor. Tem. Então, é isso aí, como eu disse. Então, nós temos duas coisas aqui, quando eu falar pedagógico, que é a capacidade do professor passar a mensagem, e didática, a capacidade do aluno captar a mensagem. E é isso que nós tentamos fazer como professor, né? Passar a informação. Tem um outro autor, o Lombard, que disse assim, olha, isso não é um triângulo, isso é um tetraedro. É um negócio mais complexo, né? E ele começou a dizer, olha, tu tem o saber que tem que passar para o aluno, né? E tu tem que levar em conta os dispositivos tecnológicos. Então, essa coisa de dizer que o computador, a tecnologia de informação não vai fazer muita diferença, agora acabou de publicar, né, a OCDE, Organization for Economic Cooperation and Development, eu tenho aqui até publicaram agora ontem, né? Não sei se vocês viram, né? Eles publicaram um negócio dizendo assim, olha, eles fizeram um estudo das habilidades digitais de todos os países, e é muito legal porque não está fechando o esforço todo o esforço que o país fez de comprar computador e colocar nas escolas e os alunos usarem os computadores, não está fechando com o teste de PISA, né, do ponto de vista matemático. Eu posso mostrar para vocês colocar. Bem, então,
Isso é interessante, eu acredito que isso faz, mas está havendo esse conflito aí, a gente pode discutir depois. Tá? O Faber, ele também, ele fala em tetraedro, e ele leva em conta aí uma coisa que tu tem que levar em conta o grupo para aprender. Até então ninguém diz, olha, o grupo não é tão importante para aprender, mas a gente sabe que é importante o grupo, né? Então ele consegue colocar o grupo e ele diz, olha, quando tem grupo, tu tem que participar, tu tem que compartilhar e tu tem que facilitar as coisas. Isso pode contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Bem, tem outra coisa que o pessoal das ciências exatas gosta muito, principalmente lá no Brasil, a física, a matemática, que é essa coisa do Ausubel, que é a aprendizagem significativa. E o que é essa aprendizagem significativa? Essa aprendizagem significativa do Ausubel e Nova, em 1978, ele diz, olha, o professor ele tem que pegar a mensagem que ele vai passar, o conhecimento, o saber, e ele tem que moldar para poder adaptar na cabeça do aluno conforme os conhecimentos prévios que ele tem, que ele chama de subsunsores. Então o professor pode fazer uma frase, tentar fazer melhorar a maneira dele passar a mensagem, né? Ajeitar a mensagem dele para ele passar, e pode não fechar nada com a cabeça do aluno ali. Então eu tenho aqui um gráfico que é o seguinte, então é mais ou menos aquilo que ele está querendo passar, ele tem que moldar e se encaixar direitinho nessa pessoa aqui que já deve ter feito várias perguntas, né, para poder entender aquilo que está sendo passado e encaixa direitinho na cabeça da pessoa. Enquanto essa daqui ainda não consegue captar a mensagem, não? Essa é a realidade. O que nós falamos para 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos, não fecha completamente, a mensagem acaba não passando do jeito que a gente gostaria de passar. Né? Bueno. Então, no fundo, uma boa aula não é nada mais do que um diálogo. Isso é o que eu defendo. No Japão, o aluno não pode fazer nenhuma pergunta, né? Tem um negócio muito rígido, e o pessoal está muito bem assim na educação. Mas eu acredito mais nesse diálogo. Ou seja, a qualidade da interação depende das ações do estudante, e os estudantes devem saber formular suas questões. Né? Se ele não souber formular, ele pode fazer uma coisa totalmente fora do contexto. Né? Então, a gente tem mais ou menos essa ideia. Então, eu gostaria de saber como o objeto de aprendizagem, então se o aluno vai usar um objeto de aprendizagem desse que nós estamos colocando à disposição, que nós estamos construindo, nós estamos colocando à disposição, e no Brasil a gente está começando a dizer que um objeto desse tem que valer tanto quanto um paper publicado no journal, o cara fazendo um esforço danado para fazer um trabalho desse, né? Implementa, coloca num servidor para o pessoal usar, e existe várias problemáticas para não ver público, de tecnológico que a gente tem que enfrentar, né? E no fim não vale nada. No Brasil tem isso também, não vale nada nem para o curso, não vale nada para o professor, e a gente sabe que isso é útil, é uma coisa importante. Mas vamos lá. Então, como o objeto de aprendizagem é organizado e apresenta informações, isso é importante. Quais são os perfis ou os tipos de aprendizagem que esse objeto de aprendizagem atende melhor? São as preferências do estudante, né? Como esse objeto de aprendizagem prioriza suas respostas? Bem, então vamos supor que o aluno, com o esforço pedagógico didático dele, ele vai aprender. Aí eu pensei aqui numa maneira didática, e dizer assim, vamos supor, né, que a pessoa vai usar o Google, sabe, que é um grande motor de busca, né, para aprender alguma coisa. A gente até discutiu no almoço um pouco. Bem, se o aluno vai fazer isso, ele tem que estar consciente de várias coisas. Ele tem que saber primeiro, eu tenho que fazer uma consulta que esse motor de busca me dê o que eu quero. Né? Porque se eu não souber perguntar, talvez eu não consiga achar a resposta. Né? Eu sei que hoje as consultas mais comuns são mostradas pelo esse motor de busca. Ele tem uma maneira de fazer essas estatísticas. Né? Os perfis do usuário, localização geográfica, nível do sistema operacional, é levado em conta. Né? Se eu fizer uma pesquisa aqui, fizer lá no Brasil, o Google me leva em conta onde eu estou. Aliás, eu fui olhar aqui o que era, eu tentei olhar aqui em Aveiro, né? O que era Interactive Multimedia Instruction, IMI, ele me respondeu imposto móvel, né? Sobre imóveis. Imposto municipal sobre imóveis.
Estava dando uma briga danada aqui. Então, tu vê como ele contextualiza direitinho, né? Eu fiquei sabendo desse problema, que teve um aumento grande, imposto, não sei o quê. Então, nós temos aqui um monte de coisa. E aí, eu vou exemplificar esse negócio da seguinte maneira. Uma coisa que vocês são europeus, mas eu que sou brasileiro, visitei várias cidades europeias, eu disse assim, já visitei várias cidades, eu fico perguntando, né? Uma vez eu me perguntei, mas por que essas ruas são estreitas e tortuosas? Vocês já pensaram por que são? Aqui mesmo nós temos, né, em Aveiro, algumas ruas bem estreitas e tortuosas. Bem, aí eu disse assim, olha, então eu como aluno vou formular uma coisa para o Google me ensinar. Então o Google vai ser o meu objeto de aprendizagem, tá? Aí eu peguei e toquei direto nele, na consulta lá. Por que em cidades antigas as ruas eram estreitas e tortuosas, em português, no Brasil? Estava lá no Brasil isso. Aí ele me respondeu, como era a cidade antiga, tinha um texto lá, como era a cidade antiga em medievais, como era a cidade antiga, tu vê, geografia, um negócio, nasceu em outras dificuldades, não sei por que isso aqui é uma coisa, nono ano, né? Aí eu peguei, dei uma verificada e tal, e verificando e lendo esses primeiros 10 links, tá? Eu cheguei à seguinte conclusão, disse, olha, elas são estreitas e tortuosas porque cresceram de forma desorganizada e sem planejamento. O que vocês acham? Está coerente isso? Segunda coisa, acompanhar a regularidade do terreno e os cursos dos riachos, das rias, né? Como aqui as rias, os canais e tal. Tu sabes que como objeto de aprendizagem, né, dando uma pequena leitura, deu para ter duas razões porque as ruas eram tortuosas e estreitas. Mas eu peguei, eram os 10 primeiros, não tinha mais nada do que isso. Mas eu já sabia de algumas coisas sobre essa coisa, né? Então aqui nós temos uma resposta muito interessante, que é assim, ó, parece que não tinha planejamento. Só que quando eu fiz uma resposta, eu tentei consultar em francês, tá? Porque a internet, nem tudo que você precisa saber está na mesma língua, principalmente em inglês está em inglês, tá? Em francês tem algumas coisas, a maioria das coisas é em inglês, a segunda é em espanhol. Português deve estar mais lá embaixo, tá entendendo? Bem, eu peguei umas palavras em espanhol, em francês, rue, étroite, tortuosa e du. Olha o que eu acho. Achei um livro do Marcelo Pagnoli, que escreveu um livro sobre Manon de Souza, que até teve um filme, né, que eles fizeram sobre isso, não sei se alguém assistiu aqui. E o cara escrevendo o livro, o Pau, que era uma cidadezinha ali no Mediterrâneo, e ele dizia o seguinte, olha, ele dizia, a cidade era assim, a cidade era assada, assim, ele fazia uma frase dentro de um livro. Imagina um livro inteiro, uma frasezinha lá que respondia o que eu estava querendo. Você diz, olha, as ruas dessa cidade eram estreitas devido ao sol e tortuosas devido ao vento. Para não canalizar o vento, eles faziam tortuosa. E era bem estreita para o sol não queimar muitas pessoas. Eu disse, então tem planejamento. Né? Então, nós temos dois mundos. Um que não era planejado coisa nenhuma, e um que era planejamento. É ou não é? Tá. E aí, eu complemento que existiam duas coisas. Eram estreitas. Quando tinha, sem planejamento, tudo bem. E com planejamento, era com proteção de sol e vento, e depois eu comecei a lembrar algumas coisas. Não, mas também era estreita e tortuosa para evitar a invasão de um inimigo. Né, para a pessoa não conseguir entrar com facilidade, né, e tinha muito estreito, e tinha obstáculos e tal. Então, o Google acabou sendo um objeto de aprendizagem para mim. Eu te juro, antes de eu fazer isso, eu não tinha a menor ideia que era assim mesmo. Né? Podemos discutir. Tá? Talvez, se continuar pesquisando, a gente encontre mais outras razões dessas tortuosas e tal, mas eu achei muito interessante. Bem, mas o Google respondeu isso, né? E ele responderia melhor se eu tivesse consultado talvez espanhol e várias outras coisas. Talvez até eu conseguisse saber uma coisa nova que não está aí. Tá? Então, a quantidade de dados é tão grande que o Google chegou a fazer coisas impressionantes. E aí eu tenho o próximo exemplo, que eu não sei se alguém já usou esse exemplo em alguma coisa, que é o seguinte: eu vou usar o Google para
adivinhar o que os namorados pensam das suas namoradas e as suas namoradas pensam dos seus namorados. Vocês já fizeram isso? E eu digo que ele acerta. É um negócio impressionante. Eu peguei, toquei lá no Brasil isso, e ele leva em conta. Então acontece, será que ela? Então o cara preocupado com o namorado, será que ela? E a preocupação dos namorados é o seguinte, será que ela me ama? Será que ela sofre tanto quanto eu? Eu fiz aqui numa vez essa pergunta. Será que ela pensa em mim? Será que ela vem? Isso é os namorados pensando das namoradas. E as namoradas, quando botou, será que ele me ama? É a preocupação tão igual para os dois. Será que ele está afim? Será que ele pensa em mim? Será que ele volta? Está coerente ou não está? Tu vê como o Big Data, né? A grande quantidade de dados acaba dando uma resposta impressionante, porque quem vai ver a cabeça dos namorados, mas isso tem um grande sentido. E olha, e não leva em conta, só leva em conta as perguntas e coisas que é muito usado em Aveiro, usado em qualquer lugar que eu faça consulta, né? Que tem muito sucesso. Por exemplo, uma música que tem um bordão acaba aparecendo aqui. No Brasil, quando eu faço isso, tem uma preocupação que não aparece aqui, que é, será que ele é? Parece aquele macho, eu não gosto assim, entendeu? E aqui não tem essa pergunta. Tá, mas vamos lá. Então, assim, se qualquer que seja o objeto de aprendizagem que você vai construir, ele vai ter que ter um motor de busca. Porque qualquer coisa que a gente faça para ensinar, tem tantos detalhes, tá? Que você tem que permitir que o aluno, que não tem condições de olhar todo esse teu objeto, ele consiga também fazer a consulta para pegar mais rápido algumas coisas. Tá? Isso já estou convencido. Por isso que é chato o cara fazer um objetivo que precisa passar por aí também. Tá? Então, isso é uma primeira coisa. Tu vê como o esforço didático, tu saber consultar e tu saber como é que ele organiza lá os dados, tu consegue, o aluno pode ser mais didático. Porque se não soubesse que o objeto de aprendizagem funciona, que o Google funciona assim, ficaria mais difícil eu saber pesquisar, sabe? Tem que também saber as duas coisas. Se o aluno não tiver a menor ideia de como esse motor de busca funciona, ele não vai funcionar. É a mesma coisa, se o aluno não tem a menor ideia de como o professor pensa, é muito difícil ele fazer a boa pergunta. Tá? Vamos lá. Bem, e aí eu para instigar vocês aqui, eu disse assim, olha, será que nós professores corremos o risco de perder o nosso emprego para o Google? O Google está tirando emprego de muita gente. Ou fazer um objeto de aprendizagem. Só que essa coisa de o professor perder emprego, em 1877, o Thomas Edison, que fez a luz, né, que inventou da luz, a luz de filamentos, né, inventou, mas ele disse o seguinte, né, a pesquisa para chegar na luz incandescente, né, ele teve a ideia, mas para ele achar o verdadeiro filamento, ele passou anos pesquisando, né? Por isso que diz que pesquisa é 1% de imaginação e 99% de transpiração, de procurar e trabalhar. Tu vê como é ruim de fazer pesquisa, né? Isso é graças ao Thomas Edison, né? E ele fez o fonógrafo que gravava os sons, ele disse assim, pronto, o professor, nós estamos gravando aqui, né? E agora não preciso mais falar disso, todo mundo fica assistindo, né? E o professor não precisa, vai ter menos professores. Tá? Mas isso não é muito fácil. Não é muito fácil, por isso que até hoje a gente não perdeu os nossos empregos e não tem nenhuma previsão de perder. Ó, tem o Benjamin Bloom, que tem até escreveu vários artigos sobre esse negócio do processo de ensino-aprendizagem, e ele tem um negócio muito interessante que é o seguinte, ele provou, né, que se tu der uma aula para 30 alunos, e depois o professor dá aulas individuais para cada aluno, tá? Então, fazendo a média desses 30 alunos que teve aulas particulares, individuais, e o aluno que teve aula de um professor só, olha a diferença de
de média de aprendizagem. Né? É 2 vezes o desvio padrão. Aqui tu precisa de um desvio padrão para achar as pessoas que aprenderam muito. Está entendendo? Vocês são matemática inteligente. E aqui tu precisa de 2 desvios padrão para pegar o mesmo número de pessoas que aprenderam muito menos. Está provado. Bem, então, nós poderíamos, né, contratar 100 milhões de professores no Brasil, são 200 milhões de... Não, vamos botar só os alunos, né? Então, um professor por aluno resolveria o problema, nós teríamos a melhor nota do PISA, esse teste, mas é inviável. É inviável. Bem, então, como é inviável, nós temos que conseguir pegar as tecnologias. Nós temos que pegar essas tecnologias e investir nelas. E aqui tem as tecnologias, ó, Computer Based Instruction, 255 estudos, ele pegou, tem um artigo dele lá que ele mostra isso daí. E olhando as pessoas que estudaram com esse Computer Based Instruction, CBI, ou CBI, eles aprenderam um pouquinho a mais do que você dá aula para 30 alunos. Mas melhoraram. O IMI, né, que é o Interactive Multimedia Instruction, e não o Imposto Municipal sobre Imóveis, né, também melhorou. O tutores inteligentes, também tem os tutores inteligentes, e hoje tem algumas coisas de tutores inteligentes mais sofisticados que ele está chegando acima de um desvio padrão. Isso está aprovado, tá? Então eu estou mostrando para vocês isso. Bem, agora por que isso faz diferença? Bem, é que se você faz um objeto desse, né, e o aluno consegue trabalhar com ele, eu estou personalizando, é quase que um professor para um por aluno, né? Tá? Então, na hora que tu pega essa tecnologia, e se a pessoa começa a trabalhar com ela, evidentemente, o rendimento pode ser de 2 desvios percentuais, como eu mostrei ali, chegar próximo disso. É uma coisa adaptada, porque se você faz os trajetos, né, e já existe um negócio chamado Master Learning, que é 1.16 desvio padrão. Tá? Eu tenho um aluno trabalhando com isso, né, usando essa tecnologia. Bem, evidentemente a intensidade da aprendizagem vai melhorar. Os alunos hoje, em aula tradicional, quase ninguém pergunta, ou porque o professor tem que atender um número de conteúdo, uma quantidade de conteúdo que não dá tempo todo mundo perguntar, evidentemente, né? Não atrapalha muito, mas a gente sabe que para ter uma boa aula, tu tem que deixar as pessoas interagirem, tem que perguntar, tem que responder, tem que fazer essa discussão. Tá? E aí tem aqui, ó, se tu faz um objeto de aprendizagem, tá? Ele chega, a aula individual, o aluno chega a perguntar de 117 a 147 questões. Quando tu faz bota o tutor, é uma pessoa, um por aluno, tá? Se pegar todo mundo que está perguntando. Então tem um valor de 117 no mínimo a 147. Com o objeto de aprendizagem, se o aluno consegue interagir alguma coisa, ele também pode perguntar 120 vezes. Tá? Que é uma coisa muito boa. Né? E essas perguntas, dependendo da tecnologia, tu pode guardá-las e sincronizar para dizer, olha, nesse ponto aqui a pessoa tem mais dúvida. Mas aí tu tem que ter o objeto, tem que sincronizar, e tu tem que ter o histórico das interações. E a tecnologia tem que melhorar para isso. O ritmo, tem outra coisa muito interessante. Que em 30 alunos também está provado que a diferença do mais rápido para o mais lento é de 5 vezes. Então tu já vai ter que falar num ritmo que é a média. E a média pode não atender nem os muito rápidos nem os muito lentos. Então tu nunca vai atender todo mundo, como professor aqui para 30 alunos, ou 40 ou 50. Sabe, para tu ver, sabe? Porque o ritmo é outro. Né? Não importa qual ritmo tu vai usar, tu vai ter problemas. Tu vê como é difícil essa coisa. Bem, isso daqui foi feito em 1995, até eu tentei rodar, que foi na primeira palestra, né?
e mostrando que isso aqui eu gravei uma aula, aqui tem os itens, então eu posso, aqui eu estou navegando aqui na sobrecarga de informação, né? Aí sincroniza o lugar que eu estou falando, da aula que eu falei, como eu estou falando aqui, tá, né? Aí aparece sincronizado as transparências, aparece sincronizado isso daqui, aparece sincronizado alguma coisa de informação, pode ter aqui até um artigo que o cara pode ler, e pode aparecer sincronizadamente, isso não tinha antes. Agora nós estamos fazendo uma coisa seguinte, ó. Depois de várias pessoas trabalhar em cima disso aqui, navegar, quando ele tem uma dúvida, ele pergunta, aí fica gravado aqui. Aí eu posso saber a parte da aula, porque eu posso mostrar o funcionamento. Tu navega e sincroniza 1, 2, 3, 4, 5 mídias. Tá? Então, é uma maneira de você interagir. É Interactive Multimedia Instruction, né? Porque tu está interagindo. Tu não está perguntando. É importante perguntar também. Mas tu está perguntando, tu pode deixar a tua dúvida aqui. Então, temporalmente, a gente pode sincronizar isso. Tá? Isso foi feito em 95, você vê como é velho. Bem, aqui tem outro resultado, né? Que foi feito agora recentemente, eu só estou mostrando, né? Eu tive uma aluna que é professora de matemática, de uma universidade particular, que ela pegou e começou a fazer análise de erro dos alunos. E em cima da análise de erros, ela pegava a trajetória de aprendizagem e os alunos que não tinham um certo subsunsor, né, ou não tinha aquela base, ela desviava com um objeto de aprendizagem. Então, ela analisou esses erros, aqui ela fez 9 questões para analisar esses erros, ela identificou todos esses tipos de erros para alunos de cálculo 1 um é cálculo 1, né, que tem muita reprovação. Bem, e nessa universidade particular, ela não podia dar o pré-cálculo, que é aquilo que eu falei, na Universidade Federal, tu pode dar uma disciplina só para auxiliar a outra e não cobra, porque é tudo de graça. No particular, se você vai cobrar, né, aí dá maior confusão, porque diz assim, olha, vocês estão criando problemas para cobrar aula particulares. Já cobra um cara, né? Então tu tem que jogar dentro da disciplina a coisa. E foi assim que ela fez. Bem, então tem aqui, ó, uma coisa que vocês conhecem muito, né, que é propriedade distributiva, resolução de inequações, aqui vocês que dão cálculo conhecem muito bem. Mas o que é interessante é que ela fez isso, ela usou teste de hipóteses, né, teste de hipótese para comparar médias e proporções, tá? E fez todos os cálculos e conseguiu provar. Aplicava um questionário no início, um questionário no fim, tanto nas questões como os tipos de erros, tá entendendo? Fez um cálculo estatístico, eu estou só simplificando para você, que eu não tenho muito tempo, depois posso até mostrar mais detalhes disso aqui. Bem, depois disso ela aplicou um negócio chamado ILS, que é do Felder, não sei se você já viu falar nesse cara, Felder. O cara tem um teste que ele consegue saber se o aluno é mais ativo ou mais reflexivo. É mais sensorial ou é mais intuitivo? É mais visual ou é mais verbal? Verbal quando eu estou falando é verbal, estou passando a mensagem verbal. Outro, se tu está lendo, é verbal. E quando você ilustra, né, uma imagem, esse movimento que eu estou fazendo aqui, essa entonação que eu estou fazendo, a música, isso aí não é verbal. Porque eu não estou falando português, eu não estou escrevendo português, é outra maneira de passar a mensagem. Tá? E sequencial é aquele cara que consegue que você dê aula naquela sequência. Tem outros que você não tem que dar sequência, você dá global, né? E aí daquele global o cara tenta aprender as coisas. É quase que top-down, né? Top-down, a sequência é mais botonada. Tá? E feito esse estilo de aprendizagem do Felder, está aqui o endereço aqui, ela pegou, construiu os objetos, levando em conta os estilos dos alunos que ela tinha na cálculo 1. Cálculo 1 e a outra parece que é a álgebra. Tem outra língua. Bem, e aí, para tu fazer uma coisa mais visual, se o aluno é mais visual do que verbal, o bom é que ele ficasse vendo como um ambiente desse imersivo. Tá? Bem, ela não chegou a fazer os objetos assim, tá? Isso aqui já é outra tese que está sendo feita. Tá? Mas ela tem, também é muito visual, mas é mais visual assim, o cara não entra aqui, porque aqui o aluno chega, ó, é o URGS, é o nosso programa de pós-graduação, entra lá, vê o conceito que ele tem que olhar, né? Então isso aqui tudo funciona usando OpenCV. É um ambiente quase
uma gamificação, né? Porque é um joguinho, né? Mas é um jogo que tu consegue ver a trajetória do aluno. E o aluno consegue saber o que ele está fazendo. Então, chega aqui, ele vê uma aula sobre uma coisa, uma aula sobre outra, um filme, uma animação, tá? Então, tu tem aqui uma maneira visual, um ambiente virtual imersivo, que é uma coisa que a gente está trabalhando lá razoavelmente, o laboratório, porque aqui é um experimento, aqui tem outro experimento de colisão elástica, tá? Bem, e aí, conforme o erro do aluno, no ambiente que ele está seguindo, aí tu propõe atividades, tá? Então isso está sendo feito. E para finalizar toda essa coisa que é complexa, eu vou mostrar aqui só um gráfico que a gente fez com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. 6 alunos a gente acompanhou. Então, para você ter uma ideia, o aluno fez um pré-teste, porque tu tem que saber o que é que esse aluno sabe e não sabe. O que é que ele está errando. O que é que ele devia saber e não sabe ainda. Para poder a gente conseguir fazer uma aula boa. E aí, dá uma atividade para ele. Aí na atividade 2, aqui, ó, olha aqui, ó. Quando é preto aqui, significa que todos os alunos estão ali dentro, eu não estou distinguindo ninguém, tá? Quando chega aqui, essa atividade de reforço aqui só é feita pelo vermelho, o branco, o laranja e o azul aqui, o lilás. Então, isso daqui foi, a gente fez uma simulação, colocou esses 6 alunos e acompanhamos a trajetória dele, e olha, e teve cara aqui que não precisou, ele veio direto para cá. E esse vermelho aqui, ó, ele teve que fazer todos esses reforços aqui antes de seguir, porque ele não conseguia aprender isso daqui, essa avaliação, não conseguia atender essa avaliação. Opa. Tá entendendo? Então, isso aí dá para realmente acompanhar uma trajetória de 6 alunos, né, que é muito complexo, porque acompanhar não é fácil, viu? Mas aí tu consegue aqui, ó, tem um objeto de aprendizagem de reforço, outro objeto de aprendizagem. Os que sabem não precisam passar por aqui. Então vão mais rápido. Tá? É claro que tem um trajeto que é a própria aula, né? E quando o cara não consegue aprender isso daqui, porque tu tem que sair daqui para chegar aqui, tu manda ele fazer as coisas. Esse azul aqui, ele só precisou fazer o primeiro reforço e já voltou e continuou. Tá entendendo? Então, aqui dá para ter uma boa ideia. Não, são 7 alunos, ó. 7 alunos. São 6. Tá? Bem, eu tenho quanto tempo ainda aí? 4 horas? Tem uma aqui, ó. Tá. Então, vocês vão analisar. Então, eu fiz aqui até um negócio maior. Então, o problema das trajetórias, né, que a gente já viu aí, uma ideia, então você tem que fazer algo e você tem que monitorar o aluno num ambiente. E esse monitoramento do aluno não é muito fácil tu fazer tecnologicamente, tá entendendo? Porque tu imagina fazer um ambiente desse em OpenSim e o cara tem que se identificar e ele está sabendo onde ele está passando, porque está tudo ali as trajetórias, porque ele não pode passar por dentro da parede, né? Tem um negócio mais que limita as trajetórias. Só que quando tu dá um texto para o cara ler, ele passa por dentro das paredes, ele pula para uma página, pula para outra. Então é um negócio muito mais complicado, né? Então, essa disciplina aí das trajetórias fica difícil. Mas então nós temos, hoje nós temos esse estado da arte das trajetórias, isso que eu estou querendo falar para vocês. Não considero os estudantes e professor para deduzir o contexto. Tá? Muito dessas trajetórias, da maneira que o cara colocou lá, é só o estudante que vai mandar. Diferente se tu tem o mesmo tipo de conteúdos educacionais, tu tem que também variar isso aqui para fazer a adaptação, né? Dizer, olha, se tu já sabe disso, não precisa passar. O mesmo estudante obtém o mesmo conteúdo em diferentes situações, na escola, em casa e no trabalho. Ou seja, esse objeto, ele também tem que mudar conforme onde o aluno tem o acesso. O aluno vai estudar em casa é uma coisa, se está estudando em sala de aula é outra, no laboratório é outra também. Tá? Bem, só que na hora que você faz um objeto desse, né, tu tem todo um problema, né, que é como tu materializa esse objeto de aprendizagem. Eu tenho uma tese que foi feita lá na URGS, por mim também, com uma aluna lá do Instituto Federal Fluminense, até eu pensei que a Cibele viria aqui, tá? Porque essa aluna está agora amiga da Cibele lá no Instituto Federal Fluminense, na Universidade Fluminense.
tá? É o seguinte, ela pega um objeto e joga no papel. Agora, como é que tu pode pegar um objeto desse, que é interativo, que aparece imagem e tudo, e tu consegue que o aluno trabalhe no papel, que é a coisa mais ubíqua que existe? Né? Porque o cara vai para o meio do mato, não tem celular, não tem nada, e o cara consegue trabalhar com aquilo. Simplesmente, tu coloca no papel a coisa, né? No fato, ela coloca com aqueles códigos de barra. Na verdade, ela não coloca código de barra, ela coloca um símbolo, que é um quadrado assim, que tu consegue ler. Então, conforme ela fica trabalhando, o aluno começa a trabalhar com aquilo, ele sai marcando ali, ó, eu passei por aqui, depois tu só consegue, lendo os QR Code, é o QR Code, lendo os QR Code, quando tu está junto com o computador, ele pega e atualiza toda a tua trajetória. Tá, está feito também, ou seja, é possível, até usando o papel, tu conseguir monitorar o aluno. E mais ainda, tu imprime o objeto, só a parte que o aluno diz, olha, eu estou indo agora para uma fazenda que não tem eletricidade, eu quero estudar. Aí ele imprime só a parte que o aluno vai estudar. Isso também está feito com a tese assim, tá? Não sei se a gente vai viabilizar essa coisa. Tá, então tu pode ter esse problema das tecnologias de acesso, pode ser que não tenha sinal de internet, por isso que o papel é uma coisa que pode ser útil ainda, tá? Não sei, conexão, tela limitada, conexão lenta, poder de cálculo pequeno, porque às vezes tem muita coisa que tem um processo muito grande, a bateria também se falta, e tu quer continuar estudando, não pode estar à mercê da tecnologia, né? E tu tem um problema aqui, que é o seguinte, é que a gente já fez vários objetos desses, tá? Mas quando muda o sistema operacional e quando muda a tecnologia, é um problema muito sério tu continuar fazendo ele funcionar corretamente. Né? Isso é um problema que tem que se resolver, porque não é possível o professor fazer um negócio que o indivíduo trabalhou muito, porque dá muito trabalho fazer isso, e tem que ficar todo ano mexendo para poder funcionar. É aquele negócio, né? A tecnologia tem esse pepino, né? Bueno, aqui tem uma coisa que é a parte de recuperar o teu objeto, tu tem que ter um verdadeiro motor de busca. Então nós fizemos uma tese também, que é uma tese de outro aluno, que ele consegue fazer essa recuperação, né, levando em conta quem é o estudante, é todo contextualizado aqui. É o estudante, qual é o interesse dele, onde o estudante se encontra, para onde ele deve ir, o que ele está querendo aprender, tá? E aí tem todo um negócio aqui que não interessa, eu vou passar bem rapidinho, porque não interessa, mas só para você ter uma ideia, a gente usa ontologias, e aí baseado mais em texto, não está baseado na interação multimídia, tá? Tu consegues sumarizar o que o estudante poderia ver. Então existe toda uma maneira, quem quiser ter interesse na tese, de sumarizar, porque é o seguinte, muitas vezes o estudante diz assim, olha, eu não tenho tu fez um objeto aí que eu tenho que passar 2 dias trabalhando com ele, mas eu só tenho uma tarde. Então tu tem que sumarizar, aprender, não vai aprender direito, muito tudo, mas pelo menos vai aprender algo. Está entendendo? Então isso aí é uma coisa necessária, e tu sumariza isso, põe em texto, no caso aqui é em texto, tá? Em texto. O sistema de sumarização, baseado em ontologia, tem tudo aí e tal. Tá? Isso é para dizer que a StopWords tira fora, mas isso todo o motor de busca, toda a indexação de texto, né, reconhecimento de texto, tira também fora. Fizemos uma experiência e realmente funciona razoavelmente bem, viu, isso aí. Tá? Vou tirar fora. Bem, então, essa coisa que eu mostrei, que eu passei rapidamente, é algo que tu pega tudo que está ali do objeto, tu consegue mostrar de uma maneira mais compacta e levando em conta o tempo disponível do usuário, do aluno. Isso está tudo, tem muita gente trabalhando nisso, né? Porque é muito complicado tu realmente mostrar uma coisa que tem que ser dada em 10 horas de aula, e tu tem que mostrar isso pela metade do tempo, né? Não vai ser muito didático, certamente. Bem, então, essas trajetórias, no fundo, você tem que dizer assim, olha, os conceitos, os substitutores são esses, o ponto de partida é esse. E tu tem que chegar lá. E está aqui o meu objeto de aprendizagem que eu construo. Então, quanto menor, melhor. Eu defini isso, tá? Bem, e aí nós temos várias ideias de colocar no papel isso, tá? Aqui é o mapa de Porto Alegre, é uma coisa que a gente faz uma analogia com o mapa mesmo, tá? Com o mapa, levando em conta. Aqui tem um modelo que um aluno está terminando agora, muito interessante, porque o cara faz assim, ó, quais são os pontos de partida?
O que é que o aluno tem que saber? Tem que estar em verde. Depois que ele sabe isso, por onde ele tem que passar? Ele tem que chegar aqui. Esse aqui era um negócio para ensinar velocidade, né? Velocidade instantânea. Tá. Você, matemática, consegue entender mais ou menos. Então, a pessoa diz assim, olha, os pontos de partida são esses. Bem, aí pega o aluno. Aí o cara não sabe isso aqui, ó, não sabe fazer uma relação de diferença. Aí isso daqui fica tracejado. Então ele vai ter que perder tempo para chegar no ponto certo para pegar um objeto. Senão ele vai começar no objeto sem saber o que ele deveria saber de saída, que é os subsusores. Tá entendendo? Então isso aí está muito interessante. Nós fizemos experiência na engenharia, em disciplinas, tá? E olha, tem muitos resultados interessantes isso daí. Tá? E evidentemente, o professor ele tem que dizer assim, olha, para chegar aqui, eu tenho que passar por aqui. Que tem que passar por aqui, que tem, entendeu? Tu monta a aula dessa maneira, outro pode montar, não, para eu sair daqui, eu tenho que primeiro fazer essa ponte para chegar lá. Que é isso que nós fazemos para dar aula. Tá? Então tem isso daí, tem outro exemplo aqui mais complexo. Esse é o modelo de trajetória Motrac. Aqui tem uma tese, eu estou só mostrando uma parte aí, que é uma tese que ganhou o prêmio Capos de Tese, a melhor tese do Brasil, em 2011, que eu tive o prazer de orientar, que era um cirurgião veterinário. E aqui tem só uma parte, tá? Mas o que é isso daqui? É um vídeo interativo. É nessa forma também de Interactive Multimedia Instruction. Então, no vídeo interativo, o aluno estuda toda a maneira de fazer uma cirurgia e ele provou que um aluno estudando por aqui, né, já sabendo pegar uma bisturi, sabendo cortar o porquinho que está morto ali, ele consegue fazer uma cirurgia que nunca fez sem ter que matar os animais. Que está cada vez mais complicado tu formar um cirurgião e tem regras e proteção dos animais. Ele disse, olha, se não fizer isso, não tem mais como fazer. Eu não sei quando um animal é atropelado, que eles levam lá. Tá, mas está provado também, pela tese do Thierry, ele fez um estágio aqui com a Teresa Chambel, que é aqui da Universidade de Lisboa. Aí ele veio fazer um sanduíche aqui, porque todos os nossos alunos eles fazem sanduíche, em qualquer lugar que ele queira, tá? E a Teresa é uma pessoa que trabalha com hipervídeo, que é portuguesa. Tá? Bem, para resumir, né, a gente discutir, fazer algumas questões, na hora que você vai fazer uma aula, levando em conta essa trajetória de aprendizagem, uma maneira é você saber colocar num plano. Para colocar no plano, né, o professor tem que saber o seguinte, olha, esse conceito aqui, ele é mais fácil do que este. Que esse aqui é médio, ou seja, tu levando em conta a dificuldade do conceito que tu acha que o aluno vai levar para aprender, e levando em conta a ordem que tu resolveste dar os conceitos, tá? Então tu diz assim, olha, se eu sei esse conceito, aqui é um trajeto que eu posso associar a um objeto de aprendizagem que o aluno vai lá e usa. Ou eu vou dar aula, só, não vai ter objeto, eu vou dar aula para levar você daqui para até aqui. Só que isso daí você também tem que levar em conta o tempo de aprendizagem da pessoa. Então, por exemplo, né, esse trajeto daqui para cá, ó, levou 11 dias, ou 11 horas, 0 horas. Então, aqui tu tem uma boa ideia de como um aluno funcionou. Então, essas 3 dimensões dá para o cara visualizar muito bem o que é que o aluno fez, o que é que o aluno tem que fazer. Podia estar aqui, ó, ele fez essa, mas essa aqui está em vermelho, ele tem que fazer ainda. E qual o objeto que leva desse conceito até esse? Aí a gente tem lá uma série de objetos, um livro para ler, uma aula, um objeto interativo multimídia. Tá? Então fica muito fácil tu pegar e dizer assim, e poder dizer para o aluno, ó, recomendar, faz isso. A tua situação é essa aqui. Vocês estão entendendo? Então, ó, era isso que eu queria fazer. Aqui tem uma conclusãozinha que eu ia falar, definição do espaço. A gente tem esse negócio de pegar o espaço de conceito. Espaço de conceito tem que arrumar critério para colocar nesse espaço. Eu tenho dificuldade e ordem que o professor dá. Mas existem outras ideias para colocar nesse espaço. E depois tem que levar em conta o tempo.
O tempo é muito complicado. Sabe? O tempo de aprendizagem, tem um aluno estudando isso. Tá? Porque o tempo, né, a gente tem algumas experiências, podemos discutir aqui, e sem levar o tempo, tu não faz uma trajetória boa. Então, eu acredito, né, que trajetória de aprendizagem, trajetos, objetos de aprendizagem multimodais revolucionarão a educação. Então é isso aí. De uma maneira bem rápida.